Alô, turminha, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 3, agora parte 5. Eu me chamo Mimo Summit Pinto e estamos juntos nessa caminhada para aprendizado de matemática básica. O nosso tema do capítulo 3, na verdade, são operações com números inteiros, porém, o grande a grande finalidade de estudar o capítulo 3 é que vocês aprendam a fazer a efetuar as expressões numéricas com usando adição, subtração, multiplicação e divisão, potenciação e radiciação, perfeito? Por isso que a gente está batendo na tecla da potenciação e radiciação, porque são dessa turma toda aqui, acho que ainda são novos para vocês já viram na série anteriores, nos anos anteriores, mas sempre é bom reforçar, porque ela começa a entrar numa área que vocês viram pouco ainda, tá? E como está usando muita informação para a resolução dessa expressão numérica, é bom que a gente faça essa revisão. Então vamos lá, gente. O objetivo dessa aula em particular é sobre radiciação. A radiciação é uma operação matemática que possui várias aplicações. Dominá-las é importante para resolver problemas envolvendo de potenciação, já que a operação são inversas, certo? Radiciação é a operação que realizamos quando queremos descobrir qual número multiplicado por ele mesmo por ele mesmo determinada quantidade de vezes dá um valor que conhecemos. Para representar a raiz de um número, utilizamos o símbolo conhecido como radical. A raiz de um número qualquer representada pela seguinte operação. A raiz enésima de A é igual a B. Tá? Aqui é o radical, como já falamos. O A radicando, o B é a raiz, que é o resultado, e o N é o índice, certo? Isso aqui vocês já viram, só está relembrando, presta atenção. Mas, de qualquer forma, é bom pausar o vídeo e tentar entender isso aqui com mais calma. Mas a gente precisa avançar, que esse capítulo em especial, que essa aula em especial, aliás, ela é mais demorada e mais complicadinha um pouquinho. Mas vamos com calma. Se você achar que está muito rápido, é só dar uma pausa no vídeo, dar uma olhada tranquilo, sem pressa, tá bom? Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou tentar ser mais direto. Quando n é igual a 2, chamamos de raiz quadrada. E nesse caso, escrever o número 2 aqui no índice, ele é opcional. Você pode escrever ou não. A maioria das pessoas não escreve. Se no radical aqui não aparecer nenhum número, isso quer dizer que é o número 2, é a raiz quadrada. Perfeito? Propriedade da radiciação. A, a raiz enésima de A elevada ao expoente m, ela pode ser escrita dessa maneira aqui, em forma de potência, tá? Como um ao inverso do outro. Então, a raiz enésima de A elevado a m, ao expoente m, é igual a A elevado ao expoente m dividido por n. Tá certo? Exemplo. Raiz quinta de 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 elevado a 3 dividido por 5. A potência é 3 dividido por 5. Tá? Perceba aqui, o, o índice ele vem ser denominador e o expoente, o numerador. Isso é muito importante, e às vezes a confusão é que é trocado isso aqui, a conta vai dar errada. Então, muita atenção nessa hora, tá? Então, o índice ele vai ser o denominador e o expoente o numerador. Acontece também na propriedade 2 o seguinte: a raiz enésima de A elevada a m, ela pode ser escrita dessa maneira aqui. A raiz enésima vezes P de A
o expoente MP pode ser escrito assim também, tá? Ó, percebe que no índice, isso aqui vai ser usado muito, tá? No índice, você vai escrever, você vai multiplicar um número qualquer, aqui a gente está dizendo que ele é P, e no expoente também ele vai aparecer. Então, se você multiplica o índice aqui e o expoente pelo mesmo número, ele não vai alterar o meu resultado, tá? Ele não vai alterar o meu radical, a minha radiciação, certo? Que vamos ver aqui no exemplo ao lado. Raiz quadrada, percebe que aqui não está aparecendo 2? Olha, raiz quadrada de 16. Todo mundo já sabe o que é 4, tá? Mas vamos lá. Ó, pelo que está mandando aqui. Nós fatoramos 16, 16 vai dar 2 a quarta. Perfeito? 2 a quarta. Olha só o que é feito aqui. Aqui na índice 2, então vai multiplicar o expoente por 2. Esse P aqui, ó, a gente denominou ele de 2, porque aqui a raiz é 2, tá? O índice é 2, aliás. Então esse P aqui, ó, esse P, ele vai ser 2, porque a gente pegou daqui da raiz. Vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2 e 4 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. O 2 repete. Então, raiz quarta, 2 oitavos é 256. Da mesma coisa. Então, a raiz quarta de 256 é 4. Perfeito? Do mesmo modo, olha, como nós fizemos com multiplicação aqui, pode ser feito com a divisão, da mesma maneira, tá? Vamos ver aqui. Ó, raiz quarta de 256 é a mesma coisa que raiz quarta de 2 oitavas, nós vimos aqui, ó, certo? O que foi feito aqui? Ó, 4, o índice é 2, vai se dividir por 2 e 2. Se eu faço isso, eu não estou alterando o resultado da minha radiciação, tá? Então, se eu pego ele aqui, ó, divido no índice, divido no expoente, não vou estar alterando nada, perfeito? Então é 4 por 2, 2. 4, 8 por 2, 4. Então, como o 2 não aparece, ele aqui ele sumiu, tá? Mas é o 2 que tem aqui. Raiz quadrada de 2 a quarta, que é igual a 16, raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Tranquilo? Propriedade 3. A raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, ela é escrita dessa maneira também. Percebe-se que está repetindo raiz enésima aqui, raiz enésima aqui. Conserva-se a raiz que está se repetindo com o índice e pega os radicandos e multiplica aqui dentro. Tá? É uma propriedade bem útil para a gente nas resoluções dos nossos exercícios. A raiz, isso aqui é na multiplicação. Na divisão, a raiz enésima de A pela raiz enésima de B é a mesma coisa que a raiz enésima de A dividido por B. Percebe aqui, ó? Pode ser feito aqui. Tanto vale a ida como a volta. Se você está aqui e na resolução da questão é preciso que você vá para cá, tranquilo. Então, essas propriedades é para você estar transitando. Ela tanto vem daqui para cá. A gente presta atenção, o que eu vou te falar é ouro. É ouro. Às vezes a gente fica perdido numa questão porque não sabe para onde vai. Então, as propriedades servem para isso. Ela é trânsito livre. Se você está aqui dessa maneira, você pode vir para cá. Se você está dessa maneira aqui, para a resolução da questão, às vezes você precisa voltar, tranquilo. Então, ela é trânsito livre. Tanto pode vir para cá como tu pode voltar. Todas essas formas aqui. Se tiver muito complicado assim, você pode voltar para essa forma aqui. Contanto que ajude e facilite a resolução da sua questão. Certo? Então essas prioridades são muito importantes. Não são importantes, não, são importantíssimas. Tá?
Muita atenção, muita calma nessa hora. Aqui o mesmo caso. E aqui a observação é que o B é diferente de zero, porque o B, o denominador não pode ser zero, porque se o denominador for zero, ele impossibilita, não existe na matemática divisão por zero, o zero no denominador, tá? Vamos ver um exemplo aqui, raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3. Tá repetindo o radical, a raiz cúbica, então ela é comum aqui. E os radicanos se multiplicam. Então, raiz cúbica de 27 é igual a 3. Tranquilo? Na divisão, como é que fica? Raiz quadrada de 27 dividido por raiz quadrada de 3. O radical comum é a raiz quadrada, então ela é comum aqui, fica 27 por 3, ó, 27 por 3, raiz de 9, raiz quadrada de 9 todo mundo sabe que é 3, tá bom? Facilita a vida, né? Não facilita aqui? Agora você precisa conhecer a propriedade, porque se você estiver aqui e não conhecer essa propriedade, você vai ficar perdido, não saber como fazer, certo? Porque raiz de 3 não existe, mas não da maneira que a gente está estudando. A gente está estudando só o número inteiro. Fracionado existe, tá? A gente não pode usar aqui nesse momento. Quarta propriedade. Abre parênteses, raiz enésima de A, fecha parênteses, elevado a M, pode e deve ser escrito desta forma. Raiz enésima de A elevado a M. Percebe-se que o M está aqui fora do parêntese. Quando ele entra, ele vai para como radical aqui. Aliás, como expoente, desculpa. Cadê? Raiz enésima de A elevado a N pode ser escrito dessa maneira aqui. Raiz enésima de A elevado a N. Nesses casos, quando o índice e o expoente são iguais, você cancela aqui e fica só o A, perfeito? Isso aqui é uma saída da resolução dos exercícios que você vai usar muito, se você conhecer a propriedade, tá? Tem que conhecer essa propriedade aqui, senão você vai ficar perdido também no meio do caminho. Vamos lá, por exemplo. Nesse caso aqui, raiz quadrada de 2 elevado à quarta, pela propriedade, o 4 entra aqui como expoente. 2 à quarta é 16, então raiz quadrada de 16, 4. Perfeito? Raiz quarta de 2 elevado a 4 é igual, olha só, índice igual a expoente. Raiz quarta de 2 a quarta é igual aqui, risca, risca, cancela, sobra só o 2. Muito importante, esse é o ponto chave da nossa aula de hoje. Vai acontecer muito isso, principalmente vai ajudar na simplificação da tua expressão numérica. Quando ela vem muito grande, você vai prestar atenção que o aplicador das questões, das provas, ele vai deixar algumas facilidades para vocês para melhorar a sua questão. Tá? Também ao contrário é verdade, mas é importante que você saiba que isso aqui você cancela aqui. E disse expoentes iguais, você cancela, sobra só o resultado aqui, a raiz. Perfeito? Propriedade 5, muito importante também, muito importantíssimo, importantíssimo. Aqui está aparecendo dois radicais, mas tem questões que você vai ver 3 ou 4 aqui, ou 5, um embaixo do outro aqui de radicais, tá? Então, mas a gente aprendendo com 2 vai aprender com o resto. Vamos lá. Agora, no nível da série que a gente está aprendendo, baixa isso aqui, esse conhecimento aqui já está ótimo para você. Depois você, no decorrer da evolução das suas séries, você vai conhecendo mais coisas. Então, tá. Se você tem
pela propriedade 5. Raiz enésima de n, raiz enésima de m de a, pode ser escrito dessa maneira aqui. Raiz de enésima vezes m, tá vendo? Ele está aqui, ele passa multiplicando, tá? De a, ok? Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais claro. Se eu tenho raiz quadrada da raiz cúbica de 64, o que nós podemos fazer? Aqui lembra que é quadrada, tem o 2, aqui ó, o 2. Esse 2 aparece agora porque a gente vai precisar multiplicar, ó. 2 vezes 3 está aqui, 2 vezes 3, isso aqui sai, 2 vezes 3, 64 continua. 2 vezes 3 é a mesma coisa, aliás, 2 vezes 3 é 6, então a raiz sexta de 64 é igual a 2, tá certo? Vamos, lembra, qualquer dúvida aqui só é fatorar, tá? Vamos continuar. Observação importante. A radiciação é a operação matemática inversa da potenciação. Isso nós já falamos, certo? Mas vamos deixar bem claro aqui. Desta forma, podemos encontrar o resultado de uma raiz buscando a potenciação, que tem como resultado a raiz proposta. Vamos ver aqui. Raiz enésima de x é igual a... Então, lembra? Radical, índice radicando, que é igual à raiz. O a é a raiz, perfeito? Vamos analisar. Aqui, ele pode ser escrito como potência. Ó, a raiz é a base, fica assim na base. O índice é o expoente. Tá? Isso explica também aquele cancelamento que a gente pode fazer quando é igual aqui, n aqui e aqui é n, a gente pode cancelar, porque na prática eles são a mesma pessoa. Aqui ele está como índice, como no radical, na radiciação, e na potência ele está como expoente, perfeito? A raiz na radiciação é o resultado e na potência ele é a base. E o x, que é o radicando, ele é o nosso, o x aqui na radiciação é o radicando. E na nossa potência, o x é a potência. Entendeu? Por isso que aqui, ó, a inversa, a potência é a inversa da radiciação. Perfeito? Então vamos lá. Raiz quadrada de 81 é igual a 9. Entendeu? Vamos lá? Porque, ó, olha aqui, a é a raiz. Aqui. O índice, né, 2. Aqui. E o radicando é o nosso resultado, ó, 81. É o nosso x aqui. Tranquilo, né? Tá ficando claro? Tá clareando as informações? Não esqueça, se estiver muito rápido, dar pausa e ficar com muita calma olhando isso aqui. Outro exemplo. Raiz quarta de 10.000. Tranquilo? Se você fatorar aqui, lembra que é igual a 10, tá? Tem o 10, tem quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 10 a quarta. 4 com 4, 4 aqui. 4 aqui corta, vai ficar 10. Perfeito? De forma de potência, a base, que é o resultado, é x, é 10. O nosso índice vem para cá como expoente. E o nosso radicando é o nosso resultado. Perfeito? Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Aqui tem muito a ver aquela propriedade da potência, tá, gente? Lá na potência, vamos avançar aqui.
todo número negativo elevado a expoente ímpar, ele é negativo. É a mesma coisa aqui. Tá? Uma coisa tem a ver com a outra. Então, é bom que você vá aprendendo devagar, mas sempre avançando. E sempre guardando o que foi aprendido. Porque sempre vai estar usando, vai estar precisando, tá? E aqui, ó, o índice vem para cá como expoente. A nossa raiz ele fica sendo a nossa base. E o radicando, ele é a nossa potência. Certo? O resultado da potência. Simplificação de radicais. Muita calma nessa hora. Muito importante também. E vamos avançar e devagar. Muitas vezes não sabemos de forma direta o resultado da radiciação. Ou o resultado não é um número inteiro. No nosso caso, precisa ser inteiro. A gente está trabalhando só números inteiros, tá? Neste caso, podemos simplificar o radical. Para fazer uma simplificação, devemos seguir os seguintes passos. Fatorar o número em fatores primos, ou seja, fatoração. Escrever o número de forma de potência. Depois que você fatora, isso aqui todo mundo já sabe, vai escrever em forma de potência. Tá? Faz aquela repetição lá, vezes, e faz a potência. E colocar a potência encontrada no radical e dividir por um mesmo número o índice do radical e o expoente da potência, propriedade da radiciação. Vamos lá, vamos ver na prática aqui. Raiz quinta de 243, vamos pegar o 243, vamos fatorar. Percebe aqui, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá aqui, ó. 243, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Escrever em forma de potência. A gente fatorou, tá aqui, ó, tá seguindo os passos. Fatorar, tá aqui. Colocar, escrever o número na forma de potência, tá aqui, ó. 3 elevado à quinta potência, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? O que mais? Colocar a potência encontrada no radical e divide pelo mesmo número, por um mesmo número, o índice do radical e o expoente da potência. Vamos lá? Aqui, ó. Raiz 5 dividido por 5. Se ele dividir no índice, ele precisa dividir no expoente, tá? De 3, ó. Tá vendo? Então, raiz quinta de 243 é igual a raiz quinta de 3 elevado a 5. Perfeito? O que acontece quando o índice é igual ao expoente? Você corta aqui. Cortou? Sobrou quem? Sobrou 3. Perfeito? Tranquilo? Racionalização de denominadores. Vamos estudar o primeiro caso. Raiz quadrada no denominador. Opa! Começou a... Aqui a gente vai acontecer muito de aparecer esse caso que ele está falando de radical no denominador aqui. Não deve acontecer, não pode acontecer. E se acontecer, o que precisa ser feito é isso. Ó. Lembra que a propriedade da multiplicação, o número 1, ele é elemento neutro? Então aqui é o que a gente está fazendo. O que nós vamos fazer? Raiz de 5 dividido pela raiz de 5 dá quanto? Raiz de 5. A raiz de 5 é 1, perfeito? Então, o 1 é o elemento neutro. O que é o elemento neutro? Ele não vai influenciar no meu resultado aqui. Mas ele vai me ajudar muito aqui a sair desse problema aqui, que o radical está aqui embaixo. Tá? Por que eu estou multiplicando por 5? Tá? Por raiz de 5, raiz quadrada de 5, aliás. Porque ela está aqui, é ela que eu tenho que tirar daqui. Então eu vou multiplicar ela em cima e multiplicar ela embaixo. Por quê? Porque eu estou usando a propriedade da multiplicação do elemento neutro 1. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 1. Tá? Vamos lá então?
Então, a gente tem essa situação. Aí como é que se faz? Vai repetir essa primeira parte, ó, vamos aqui, repetimos a primeira parte, multiplicado por raiz de 5, que ela na prática é 1, tá? Então vai ficar 3 vezes raiz de 5, 3 vezes raiz quadrada de 5 aqui, esse vezes esse, propriedade da radiciação. O radical são iguais, repete, e os radicandos multiplicam-se. Esse 5 vezes 5, beleza? Lá em cima permanece, repete, não tem o que fazer. A gente está trabalhando com números inteiros, aqui não pode tirar a raiz quadrada de 5, que existe, mas não é inteiro. Então não esquece, deixa assim. 5 vezes 5, 5 vezes 5, então da raiz quadrada de 5 ao quadrado, tá? Eu não escrevo 25 porque senão eu vou ter que fatorar. Aí vai voltar para cá mesmo, então já coloco. É uma outra jogada, outra observação, tá? Outro macete. Se eu colocar aqui 25, vou ter que fatorar para encontrar 5 ao quadrado. Se eu já sei que 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, então deixa aqui. Beleza? Quando você estiver trabalhando com potência, a gente vai trabalhar o mínimo possível com o valor, com o resultado. A gente vai trabalhar sempre com as potências, tá? Percebe aqui? A vontade é que dá de colocar 25, mas não é. É 5 ao quadrado. Tá? A gente está no andar da resolução do problema, então não adianta colocar 25 aqui. Senão a gente tem que fatorar de novo para achar o 5 ao quadrado. Perfeito? Então, o que acontece? Índice 2, expoente 2. Cancela 2 com 2, sobra 5. Então a gente chegou ao resultado aqui, ó. Tiramos a raiz quadrada do denominador, tá? No numerador tá bonitinho aí, deixa ele. Perfeito? Segundo caso, é a mesma coisa aqui, só que o índice, raiz com índice maior que 2 no denominador. Aqui a gente trabalhou com raiz quadrada, percebe? Raiz 2, índice 2, índice 2, tá vendo? Vamos ver como é que fica. A gente, se eu encontro raiz quadrada desse jeito, se eu encontro raiz diferente de 2, ó, 2 dividido por raiz quinta de 9. E agora, José, como é que a gente faz? Lembra que eu falei aqui, ó, não adianta trabalhar com um número grandes, a gente vai precisar fatorar aqui, ó. Eu tenho 3, 9 é 3 ao quadrado. A gente já sabe de cabeça, mas teria que fatorar. Se eu não conhecesse o número, eu teria que fatorar. É uma perda de tempo, já que a gente precisa muito de tempo. Mas se precisar fazer, tem que fazer, não tem jeito, tá, gente? É só aqui uma observação. Então, raiz quinta de 9 escreve-se, ela é repetida aqui, tá? Nós só estamos ajeitando aqui o 9 como 3 ao quadrado, tá? Repetiu. E aí que ocorre? Vai multiplicar aqui pela raiz quinta de 3 ao cubo, tá? Vezes, aliás, dividido pela raiz quinta de 3 ao cubo, certo? Ó, lembra aqui, ó, não são iguais? Raiz quinta de 3 ao cubo, raiz quinta de 3 ao cubo são iguais. Então, isso aqui por isso vai dar 1. Não estou influenciando em nada, certo? Não estou influenciando em nada aí. E outra coisa, por que é 3 ao cubo aqui? 3 ao cubo, porque eu não estou trabalhando, eu tenho sempre que convergir para um lado, tá? Eu estou trabalhando com índice 5. Cadê? Eu estou trabalhando com índice 5. O meu expoente vai precisar dar 5 para eu poder cancelar, tá bom? Quando eu fizer aplicar a propriedade da radiciação
radiciação iguais, ó, radical igual, raiz quinta, repete raiz quinta, multiplica-se os radicandos, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes aqui tem que dar 5, para poder cancelar aqui. Então essa visão você precisa ter, tá? Se você colocar outro número aqui, não vai ajudar em nada aqui, vai complicar o negócio. Então olha só, presta atenção, muita calma nessa hora. Eu vou encontrar um índice, uma raiz com índice maior que 2 no denominador, certo? Eu vou observar aqui, de primeiro, o índice dele, tá? Eu vou fatorar esse número, eu vou encontrar a fatoração dele em potência, 2. O índice é 2, para 5 falta 3, percebe? Por que para 5 falta 3? Porque eu vou pensar, eu estou preocupado aqui, como é que eu vou eliminar essa raiz aqui de baixo, tá? A única maneira que eu tenho é do expoente ser 5. Então, para ele ser 5, aqui o outro expoente tem que ser 3, ó, tá? É isso que você tem que ter em mente, beleza? Senão não consegue sair, gente. É isso aqui, esse é o caminho. Eu vou ver aqui embaixo o índice e vou verificar aqui a minha potência. A potência ela precisa complementar. Se o índice é 5 e eu estou identificando que o 9 é igual a 3 ao quadrado, então 3 o expoente 2 para 5 falta 3, então eu tenho que complementar aqui, perfeito? Vamos continuar. Adição ou subtração de radicais no mesmo denominador. Vai ser a mesma história, só que ela vai ficar maior ainda, porque a gente vai estar trabalhando com adição ou subtração, certo? Ela vai ficar maior um pouco, olha só. Aqui é um 3, o número 3. Então, você vai encontrar essa situação aqui. 3 no numerador, embaixo, denominador, raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 3. Nesse caso aqui, da racionalização dos denominadores, é muito parecido com os casos anteriores. Agora, ele só vai ficar maior, porque o denominador também é maior, e você vai ter que multiplicar pelo conjugado desse número. O que é multiplicar pelo conjugado? Você já viu isso nas séries anteriores, a gente só está fazendo uma revisão. Então você vai repetir a primeira parte, certo? Aqui, ó. Aqui a 3 está meio apagado, mas é número 3 aqui. Número 3 aqui. O que eu tenho aqui embaixo? Eu tenho raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 3, certo? Percebe o sinal aqui negativo. Eu vou reescrevê-lo de forma positiva aqui. Raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 3, dividido pela raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 3. São iguais por quê? Esse número dividido por esse vai dar 1, não vai interferir na minha conta, no final das contas, perfeito? Essa jogada aqui precisa ser entendida. Eu só vou poder tirar esse radical daqui de baixo, essa raiz daqui de baixo, se eu fizer essa multiplicação por esse conjugado aqui. Se aqui for aqui é negativo, aqui será positivo. Se aqui for positivo, aqui será negativo. Certo? Precisa sempre ser pelo conjugado. Tá bom? Aí o resto é só fazer a conta. 3 vezes isso aqui, ó. 3 vezes isso aqui. Esses dois aqui vezes esses aqui, daqui, ó. Vai dar uma continha bem grandinha. Ó. Você vai efetuar a multiplicação direitinho, ó. Vai dar isso aqui. Tá? Raiz quadrada de 6 elevado a 2 menos raiz quadrada de 3 elevado a 2.
vai aplicar aquela propriedade, né? Raiz quadrada de 6 elevado a 2, você passa o expoente aqui está fora do parêntese aqui para dentro da raiz, certo? Aí vai cancelar, lembra? Aqui é um 2 com o, o expoente 2, cancela, vem o 6. Mas o sinal fica até aqui, ó, menos. Aqui é 2, esse aqui entra pela propriedade para cá, cancela, sobra o 3. 6 menos 3, 3. Lá não tem o que fazer, tá, gente? Só repete. Percebe aqui que o 3 está multiplicando o número 6. Está multiplicando o conjugado aqui, ó, todo. E aqui está dividindo também. Então, quando ocorre isso aqui, cancela. 3 dividido por 3 dá 1, né? Você cancela aqui, vai sobrar aqui. Só raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 3. Ela é mais trabalhosa, mas é a única maneira de sair dessa situação aqui. Por isso, nesses casos aqui, a atenção precisa ser redobrada, porque se você erra um sinal ou uma multiplicação, acabou a história. Vai dar erro. Então, muita calma nessa hora. Soma e subtração. Vamos ver um primeiro caso, no caso de radicais semelhantes. Vamos ver como é que pode fazer. Nesses casos aqui, ó, vai acontecer muito. A gente já até verificou nas resoluções anteriores. Você vai observar nos itens o que tem de igual. Olha que está encontrando igual aqui. Raiz enésima, raiz enésima, raiz enésima. Como ele está presente aqui, aqui e aqui, a gente coloca ele em evidência. Perfeito? Isola ele, ó. Aí, o que ocorre? Você vai dividir, tá? Ó, a raiz enésima de x, aliás, não é só a raiz enésima, né? Desculpa aqui, gente. A raiz enésima de x está repetindo, ó. Raiz enésima de x, raiz enésima de x. Então ela vai ficar em evidência a raiz enésima de x. Dividido por a raiz enésima de x, corta essa com essa, fica quem? O a. Raiz enésima de x divide b vezes raiz enésima de x, corta esse com esse, fica quem? B. Raiz enésima de x dividido por c vezes raiz enésima de x, corta esse com esse, sobra quem? Sobra c. Tá? Tá tranquilo? Nas contas grandes das expressões numéricas que você vai trabalhar, você vai encontrar casos que você precisa fazer isso, até porque vai organizar a tua conta, tá certo? Ou, como eu já falei várias vezes, a ida é válida como também a volta. Você pode também encontrar já na questão dessa maneira, e se você achar conveniente voltar para esse modo aqui, para poder resolver mais fácil a questão, também é possível, tá? E é permitido pelos esses casos aqui. Vamos ver na prática aqui, ó. 20 vezes raiz sexta de 3 mais 103 raiz sexta de 3 é igual. Quem está repetindo, raiz sexta de 3, raiz sexta de 3, põe em evidência. Raiz sexta de 3 dividido por esse aqui, sobra quem? 20. Raiz sexta dividido por esse, sobra 103. Então, soma esse aqui, dá 123, raiz sexta de 3. Tranquilo, né? Vamos ver mais um aqui. Depois você vai estar com os olhos treinados, você já vai ver quem está repetindo, ó. Raiz quinta de 13, raiz quinta de 13, está repetindo. Então põe logo em evidência aí. Divide por esse, sobra 53, divide por esse, sobra 43. 53 e 43, 10 quinta raiz quinta de 13. Vamos ver outra aqui. 2 vezes
Vamos ver quem está repetindo primeiro. Está repetindo raiz cúbica de 5, cúbica de 5, raiz cúbica de 5. Põe logo em evidência aqui. Divide por esse, sobra 2. Divide por esse, sobra 8. Divide por esse, sobra 4. Então, 2 mais 8, 10, menos 4, 6. 6 raiz cúbica de 5. Tá tranquilo aí, né, gente? Segundo caso, radicais semelhantes após a simplificação. Olha só. 8 vezes raiz de 6. A gente não está encontrando aqui, ó, nesse caso, radicais semelhantes, certo? Mas a gente precisa procurar um jeito de eles ficarem semelhantes, tá? Então, o que ocorre aqui, ó, 8 vezes raiz quadrada de 6 mais 9 vezes raiz quadrada de 24, como é que a gente pode escrever? Como aqui já está no mínimo, deixa ele, repete, 8 vezes raiz quadrada de 6 mais 9, vamos fatorar o 24, vai dar essa potência aqui, raiz 2 ao quadrado vezes 2 vezes 6, vezes 3, aliás. Toda vez que nós temos uma multiplicação dentro do radical, eles são independentes. Lembra que você pode escrever eles à parte? Então, o que ocorre? Eu posso simplificar aqui, ó, 2 divide com 2. Aliás, simplifica com o índice 2, tá? Quando nós fazemos isso, esse 2 ele sai do radical. Só que ele sai o quê? Ele sai multiplicando, tá? Então, olha, vamos repetir a conta. 8 raiz quadrada de 6 mais o 2 saiu daqui, ó. Ele foi simplificado, vai multiplicando 2. Só ficou dentro 2 vezes 3 aqui. Olha, 2 vezes 3 quem é? 2 vezes 3 é 6. Tá? Então vamos repetir. 8 raiz quadrada de 6 mais 9 vezes 2, 18, raiz quadrada de 6. Opa! Agora sim, estão semelhantes. Tranquilo? Olha aí, conseguimos o resultado. Conseguimos transformar a raiz quadrada de 24, 9 vezes raiz quadrada de 24 em 18 raiz quadrada de 6. Agora sim eu posso colocar em evidência. Raiz quadrada de 6 dividido por esse aqui sobra 8. Dividido por esse aqui sobra 18. 8 mais 18, 26, raiz de 6. Tranquilo? Mais um exemplo aqui. Raiz, olha só, o que nós estamos vendo aqui? Tudo diferente, né? Ó, aqui está diferente, aqui está diferente, aqui está diferente. Mas o menor aqui é raiz cúbica de 3. Aqui também está ok. Raiz cúbica de 3, aqui está legal, tá tranquilo. Então vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos fatorar 81. Tá? Vamos ver como é que a gente pode fazer. Ó. Vamos repetir. 5 vezes raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3, que é 81 simplificado, tá? É fatorado, aliás. Lembra, a gente, radicais, o índice e o expoente iguais, a gente pode cortar aqui. Quando corta esse aqui, quando corta aqui o 3 sai, só que ele sai multiplicando. Aqui, ó, beleza? E quem ficou aqui, ficou só o raiz cúbica de 3, aqui. Menos 4 raiz cúbica de 3, que a gente não precisa fazer nada com ele por enquanto. Certo? Cadê? Tá. Aí vem para cá, ó. Lembra que o 3 saiu. 3 vezes 5, 15, raiz cúbica de 3. Opa. Menos 4, raiz cúbica de 3. Certo? Vamos colocar em evidência a raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 3 dividido por esse aqui sobra 15. Raiz cúbica de 3 dividido por aqui, sobra 4.
15 menos 4, 11 raiz cúbica de 3. Tranquilo? Terceiro caso, vamos ver. Radicais não semelhantes. Aqui temos raiz quadrada de 81, radicais... Aliás, raiz quadrada de 25, tá? Aqui nesse caso é resolução direta mesmo, tá? Não tem muito o que fazer não. Raiz quadrada de 80 a gente sabe que é 9, que é porque vai dar fatora aqui da 9 ao quadrado. Corta o 2, o expoente 2 com o índice 2, sai o 9, tá? 25 fatora vai dar 5 ao quadrado. 2, expoente 2 com índice 2 corta, sobe o 5. 9 mais 5, 14. Aqui é tranquilo, né? Vamos ver mais um exemplo aqui. Esse exemplo aqui foi pro forma, mas porque a gente não está trabalhando com números decimais, tá? A gente só está trabalhando com número inteiro. Mas como a gente está trabalhando com número inteiro e eu encontrar isso aqui, ele vai morrer aqui mesmo. Para aqui. Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. Morre aqui. Quando nós estivermos trabalhando com números decimais, aí sim a gente continua e vai dar esse resultado aqui. Multiplicação e divisão. Vamos ver o primeiro caso. Gente, como eu falei, se tiver muito apressado, muito rápido, para o seu ritmo, dá pausa no vídeo, vê com calma. Mas eu preciso, esse vídeo ele é mais cansativo, mais longo um pouquinho, porque tem muitos detalhes aqui. Mas de qualquer forma, se você estiver ficando cansado, dá uma pausa no vídeo, toma uma água. Nós precisamos avançar, tá bom? Radicais com o mesmo índice, no caso da multiplicação e divisão, tá? Olha só, sempre nós já vamos estar de olho o que é semelhante aqui, né? Raiz cúbica é semelhante, tá? Então nesses casos você preserva o raiz cúbica, né? A raiz, e multiplica seus radicandos. Aqui já foi visto, tem uma propriedade lá, é só para fixar mais. Então raiz cúbica diz aqui dá 7 vezes 4, 28, certo? Outro exemplo aqui, raiz quinta de 194, agora, aqui foi multiplicação, agora é divisão. Raiz quinta de 194 dividido pela raiz quinta de 97. A raiz quinta tá igual, né? Tá semelhante. Então ela engloba os dois, lembra? A propriedade lá. Vai ficar 194 dividido por 97. 194 por 97 é 2, o resultado, né? Então vai ficar raiz quinta de 2. Tranquilo? Radicais com índices diferentes. Vamos ver o exemplo aqui. Olha aqui, ó. Raiz cúbica de 6, raiz quadrada de 3. Nesses casos a gente já viu também, tem uma propriedade da radiciação que permite que a gente faça a multiplicação tanto no expoente como no índice, né? Se eu multiplico aqui, não altera a minha conta, ela continua equilibrada, tá? Ó, 3 vezes 2, aqui estou falando dessa, e 6 elevado a 1 vezes 2, porque aqui não aparece o índice, o expoente 1, né? Mas aqui na multiplicação ele aparece para efeito didático, tá? Vezes, aqui é raiz quadrada, percebe? Então, raiz quadrada de 2 vezes 3, eu multiplicar por 3 aqui, eu tenho que multiplicar 3 aqui. Tá? Então, 3 elevado a 1 vezes 3. Então, aqui vai dar 2 vezes 3 dá 6. E 1 vezes 3, 3. Tá? Aqui, 3 vezes 2, 6. E 1 vezes 2, 2. Então, vai ficar raiz sexta de 6 ao quadrado vezes raiz sexta de 3 ao cubo. Continuando aqui.
6 ao quadrado é 36, tá? Raiz sexta de 36, raiz sexta de 27. Ora, agora tenho raiz sexta igual aqui, raiz sexta igual aqui. Então, conserva-se, preserva-se o radical com o índice e multiplica-se os radicandos. Então, raiz sexta de 36 vezes 27 é a mesma coisa que raiz sexta de 972. Perfeito? Tranquilo, né? É meio, aparentemente, essa raiz dá um medinho, mas não tem nada a ver, não. É só encarar e tocar para frente e tocar o barco. Vamos ver esse outro exemplo aqui. No caso, nós vimos com casos de divisão, com multiplicação, agora vamos ver divisão. Raiz cúbica de 4 dividido pela raiz quinta de 8. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar pelo mesmo número, tanto o índice como o expoente. Então aqui, se eu multiplico por 5, aqui tem que multiplicar por 5, tá? Então, como é que faz? 3 vezes 5. E o próximo aqui também. Ó, vai multiplicar por 3, vai multiplicar por 3 aqui e aqui também. Então, 3 vezes 5, 15. E 4 vezes 1, 5. E, aliás, 1 vezes 5, 5. Então, vai ficar raiz 15ª de 4 elevado a 5, dividido por 5 vezes 3, 15, e 1 vezes 3, 3. Raiz 15ª de 8 ao cubo. Tranquilo? O que nós temos agora? Nós temos o radical, ó, com o índice iguais. Aí, nesse caso, o que acontece? Preserva-se o radical e o índice e efetua-se a divisão desse por esse, tá? Mas aqui no caso, 4 à quinta é isso aqui tudinho, ó. E 8 ao cubo é isso aqui também. Então, como eu falei, ó, vai ficar 1024 dividido por 512, que vai dar raiz décima quinta de 2, tá? Que esse aqui dividido por esse vai dar 2. Tranquilo? Bom, eu espero ter ajudado e colaborado. Se inscreva no canal, clique no sininho, deixe seu like, compartilhe o vídeo e, se puder, apoie o canal, tá bom? Siga-nos também lá no Instagram, nosso Instagram, é importante que você siga. Um grande abraço e até a próxima. A gente se vê por aí.